Um cubo tem aresta A, tem um de seus vértices posicionados na origem do sistema de coordenadas x, y, z, aqui nesse ponto. E a diagonal do cubo é uma reta que vai de um vértice a outro do cubo. Então sai daqui e vem até aqui, ou sai daqui e vem até aqui, ou sai daqui e vem até aqui, beleza? Passando pelo centro. Em termos dos vetores unitários, qual é a diagonal do cubo que passa pelo vértice cujas coordenadas são, letra A, 0, 0, 0? Então, o primeiro que eu quero é o que sai daqui, né? Bom, a diagonal que sai do 0, 0, ela para aqui, concorda? Nesse ponto, ó. Ela tem que passar pelo meio do cubo. Então, a primeira diagonal é esse vetorzinho aqui, ó. Tá? Vamos chamar de vetor azão. Como é que a gente pode calcular o vetor azão? Bom, a letra A a gente vai ter o seguinte, né? O vetor razão sai da origem e vai até esse ponto. Olha só, né? Esse ponto aqui, ó, tem em Z a coordenada A, porque todos os lados são A. Se eu descer aqui e projetar em Y, tem a coordenada A. Se eu projetar em X, a coordenada A. Então, esse vetor vai do 0, 0, 0 até o AAA. Então, ele é o vetor AI, mais o vetor AJ, mais o vetor AZ. Ok? AK, né? Tá, vamos fazer bonito isso. Muito bem. Mais o vetor AK. Tá? Então, se eu andar aqui, ó, AI mais AJ mais AK, eu chego nesse ponto que eu quero. Ok? Letra B, que parte do A, 0, 0. Bom, o A, essa primeira coordenada aqui, lembra, ó, ela é referente ao eixo X. Então, ela parte daqui, certo? Então, eu tenho um vetorzinho aqui, ó, um vetorzinho, beleza? Que é o vetor AI, da onde parte essa minha segunda diagonal, tá? Qual é a diagonal que é oposta a esse vértice? É esse outro ponto aqui, né? Esse outro vértice. Então, minha diagonal vem daqui, ó, até aqui, ó. Beleza? Esse é o vetor que eu quero encontrar o tamanho. Bom, esse aqui vamos chamar de vetor B. Eu quero conhecer ele, né? Bom, aonde que ele chega? Percebe que ele chega num ponto, né? Que tem uma projeção em Z A, uma projeção em Y A, mais uma projeção em X 0, né? Então esse vetor, ele sai, vamos chamar de do Bzinho 1, que é simplesmente AI, e vai até o Bzinho 2. O Bzinho 2 seria esse cara aqui, ó, deixa eu fazer de outra cor. O Bzinho 2 seria esse cara aqui, ó, tá? E vai até o Bzinho 2, né? Bzinho 2. E esse Bzinho 2 aqui, ele é 0 no eixo X, então ele é 0i, mais ele é um AJ e também é um AK, certo? Percebe que esse meu vetor Bzão é simplesmente a subtração dos dois, né? Esse meu vetor Bzão seria o meu B2 menos o meu vetor AI, o meu vetor BI, B1, né? Ok? Se eu subtrair esse desse, meu vetor Bzão seria quem? Seria, isso tudo é positivo, né? E esse cara aqui fica negativo, então fica menos AI mais AJ mais AK. Beleza? Bom, letra C aqui, vamos fazer outra cor C. Na letra C, o meu vetor, ele parte do vértice 0 a 0. Então é 0 no eixo X, é 0 no eixo Y e é A no eixo... Opa, é 0 no eixo Z e é A no eixo Y. Então ele parte daqui. Bom, o vértice oposto vai ser esse daqui, né? Então o vetor que eu quero, ele vai ser dado por essa reta aqui, ó, que vai daqui até aqui. Tudo bem? Vamos chamar esse vetor aqui de vetor C.
tá? Então eu quero saber quem é o vetor C. Bom, ele parte deste e vai até este ponto, né? Então eu vou tentar descobrir, ó, qual é o vetor que representa o ponto de partida, qual é o vetor que representa o ponto de chegada. Tá entendendo como é que é o esquema? O vetor que representa o ponto de partida é esse cara aqui, né? Esse aqui poderia ser, ó, o nosso C1, né? O C1zinho. Percebe que o C1zinho aqui, ó, C1zinho é estranho, né? Tudo bem. Ele tem coordenada simplesmente no eixo Y, né? Ele é só um AJ. E vai até esse ponto aqui, ó, que seria um C12. Esse C12 aqui, ele é um pouquinho diferente, né? C2, né? Ele está no plano, ó, ZX. Então no eixo Y ele vale 0. Mas no eixo X ele vale A e no eixo Z ele vale A. Então esse meu C2, ele seria o quê? Ele seria AI mais 0J, porque ele está no plano XY, então a projeção dele no eixo Y é 0, está no plano XZ, né? Mais AK, ok? E o meu vetor Czão seria simplesmente o C2 menos o C1, tá? Se a gente fosse fazer isso daqui, a gente teria o quê? A gente teria esse menos esse, né? Só ia ficar esse cara aqui negativo, então seria um AI menos um AJ mais AK, ok? E por fim, o vetor que parte do ponto A a 0. Então ele é A em X, A em X, A em Y, beleza? E é 0 no Z. Ele está aqui no plano XY, então ele parte daqui, ó, desse ponto, certo? Desse ponto vermelhinho aqui, ó. O vértice oposto é esse daqui, né? Que vai estar apenas no eixo Z. Então o que eu quero saber é quem é esse vetor aqui, ó, que a gente pode chamar de D agora. Tá? Esse é o meu vetor D. Então ele poderia ser a soma, né, desse vetorzinho aqui, que seria o meu D1, né? Fazendo do mesmo jeito, ó. A soma não, a subtração, né? Porque eu quero saber quanto que é como se fosse um deslocamento aqui. Esse meu D1. E aqui eu tenho, ó, um vetor D2. Ok? Aqui eu tenho o meu vetor D2. O meu D1, né? Letra D. O meu D1 seria quem? O meu D1 seria exatamente, ó, AI mais AJ mais 0K. Porque ele está no plano XY, né? Então ele vale 0 no eixo Z. Meu vetor D2, ele está simplesmente no eixo Z, né? Então ele seria 0I mais 0J mais AK. Ok? E o meu vetor Dzão, né, seria simplesmente um menos o outro, como se fosse um deslocamento, ó. Então, esses dois caras aqui vão ficar negativos, né? Então, meu vetor Dzão seria menos AI menos AJ mais AK. Ok? Letra E aqui, ó. Determine os ângulos que as diagonais do cubo fazem com as arestas vizinhas. Galera, como é um cubo, né? Se eu pegar qualquer diagonal aqui, ó, vamos pegar essa daqui, beleza? Que é a da letra A, que é o meu vetor Azão, beleza? Quem é o Azão aqui? Vamos escrever, ó. O Azão ele vale AI mais AJ mais AK, certo? E eu vou determinar o ângulo que ele forma, né, com uma dessas arestas aqui, ó. Como é um cubo, né, esse ângulo vai ser igual para qualquer das três arestas que eu pegar. Percebe? Apesar da gente não conseguir enxergar direito esse ângulo aqui, ó, não esquece que esse vetor está inclinado um pouquinho para frente, né?
esse ângulo aqui, ó, beleza? Ele é um pouquinho para fora, né? Porque esse vetor A está nesse plano aqui, ó. Tem uma projeção nesse plano. Então eu quero saber quanto que é θ, né? Que seria igual a esse ângulo aqui, que seria igual a esse ângulo aqui. E qualquer outra diagonal que eu pegasse teria exatamente os mesmos ângulos, então tem que fazer essa conta uma vez. Um jeito de resolver isso é determinar quanto que é esse ângulo em relação, por exemplo, ao versor J. Então eu tenho aqui o versor J, né? Vou desenhar ele grande aqui, né? Que tem unidade 1. Eu posso determinar quanto que é o ângulo de A em relação ao versor J. Beleza? Não esquece que o módulo de J, né? O módulo de J vale 1. Tá? O módulo do vetor A. Como é que a gente faz isso? A gente faz um pitagorasão, né? Vai ser A quadrado mais A quadrado mais A quadrado, que dá 3A quadrado. O A pode sair fora, então isso daqui vai dar, né? A raiz de 3. Ok? Percebe que todos os vetores A, B, C e D vão ter o mesmo módulo, né? Porque todos eles vão ser A quadrado mais A quadrado mais A quadrado. Não esquece que o sinal negativo aqui, ó, o que muda são os sinais, né? Quando elevado ao quadrado fica positivo. Na verdade, isso aí já vai ser a resposta da f, né? Todos os vetores vão ter módulos iguais a A raiz de 3. Mas beleza, como é que a gente vai determinar esse ângulo? A gente vai usar uma coisa que eu espero que você já tenha aprendido, que é produto escalar entre dois vetores. O produto escalar entre dois vetores A e B é dado pelo módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então eu vou pegar o meu vetor A, beleza? E o meu vetor J, que é o versor no eixo Y, onde está a aresta, para tentar descobrir esse ângulo aqui entre os dois. Tá ok? Primeira coisa que eu tenho que determinar é quanto que é o produto escalar entre dois vetores. Lembra, na hora de achar o produto escalar, né? Imagina que a gente tem dois vetores quaisquer. O vetor, sei lá, G e o vetor H, né? O vetor G é 2i mais 1j. O vetor H é 4i menos j. Ok? Menos que tem, quer dizer que tem um aqui, né? Aqui tem um também. Beleza? Quando eu vou determinar o produto escalar de G com H, a gente vai simplesmente multiplicar os componentes I com I, componente J com J e depois somar, né? Então, vai multiplicar aqui, ó, 2 vezes 4, 8, 1 vezes menos 1, menos 1. E esse produto escalar dá 7. Beleza? Por quê, né? I com I são vetores paralelos. O ângulo é 0, cosseno de 0 é 1. Então, soma esse cosseno, fica só A vezes B. Agora, I com J dá 0, né? Porque I com J forma entre si um ângulo de 90 graus, por isso que eu não preciso multiplicar eles. Beleza? O cosseno de 90 graus é 0. Então, os termos I vezes J sempre acabam sumindo. Ok? Então, na hora de fazer esse produto escalar, né? A gente vai multiplicar I com I, J com J. Esse aqui é o meu vetor J, né? Eu anotei aqui enquanto vocês não estavam olhando. É o vetor 1j. Percebe que o vetor j não tem nem componente x nem componente z. Então, eu vou multiplicar AI por 0. AK por 0, que vai dar 0, né? Então, meu A escalar j, ele vai ser simplesmente as componentes j multiplicadas. A vezes 1 é A. Tudo bem? Na verdade, o produto escalar, se a gente estudar um pouquinho mais a fundo, né? Significa projetar um vetor no outro. Quando eu faço produto escalar de A com o versor J, eu estou achando exatamente a componente de A no eixo Y, que é A. Se eu usar a equação, ó, módulo de A escalar B já achei que é A, né? Vai ser igual módulo de A também já achei que é A raiz de 3, vezes o módulo de J. J é um vetor unitário, né? O módulo dele é 1, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Beleza? Dá de cortar A com A, passa a raiz de 3 dividindo. Então, o cosseno de θ vai ser 1 sobre raiz de 3. Daí tem que fazer na tua calculadora o inverso do cosseno, né? Esse ângulo aqui vale 54,7 graus. Ok?